dia. Em primeiro lugar, antes de entrar no ensinamento, eu gostaria de saudar a equipa nacional, o assistente nacional, o Sr. Padre Magalhães, também o coordenador nacional, o Dr. José Luís e os demais membros, e agradecer-lhes, em vosso nome e em nome da Igreja, este serviço que prestam ao renovamento carismático. Queria saudar também os assistentes diocesanos, os que estão e os que não estão, e também agradecer-lhes este trabalho, que muitas vezes nas suas dioceses é um suplemento para as tarefas e para as missões que eles já têm. Queria também saudar a equipa de serviço desta Assembleia e agradecer ao Senhor a sua generosidade, a sua dedicação. Queria saudar as equipas diocesanas e queria saudar cada um e cada uma de vós, caríssimos irmãos e irmãs, e saudar também aqueles que nos acompanham através da Canção Nova e dos outros meios. Em primeiro lugar, dizer-vos que somos uma família. A Igreja é uma família. E cada vez mais tem de ser família, e família de famílias. Uma família unida na fé, no Senhor Jesus, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo, como costumamos dizer quando nos reunimos como família para celebrar a Eucaristia. Diz-nos os Atos dos Apóstolos que aqueles que tinham aderido ao Senhor pela fé e pelo batismo tinham um só coração e uma só alma. Uniu-os não os laços do sangue nem da carne, mas unia-os a fé no Senhor Jesus, tal como acontece conosco. E a fé no Senhor Jesus nasce da escuta da palavra. Já ontem o Sr. Patriarca fez esta referência, a escuta da palavra. Diz-nos São Paulo que a fé nasce da escuta da palavra. E a palavra leva à conversão. E a conversão leva ao seguimento do Senhor Jesus. Em segundo lugar, queria dizer-vos que esta é uma Assembleia especial, é uma Assembleia jubilar. Damos graças ao Senhor por esta corrente de graça que o Espírito Santo suscitou na Igreja há 50 anos e que teve início em Portugal aqui há 40. Esta corrente de graça, este rio, que se foi alargando e que não pode parar, nem pode secar de maneira nenhuma. O rio de graça, a corrente de graça, o tornamento carismático, esta corrente foi alimentada ao longo destes anos, destas décadas, por muitos dos nossos irmãos e irmãs, uns que estão aqui, outros que nos acompanham da casa do Pai, que dóceis ao Espírito, levaram por diante esta missão de renovação. Damos graças ao Senhor por todos aqueles que alimentaram com o testemunho da sua vida, com a sua fé, com o seu serviço, com a sua generosidade, esta torrente de graça que chegou até nós. Depois, um voto, um desejo e uma oração para que esta Assembleia nos renove na adesão ao Senhor Jesus, que é o centro da nossa vida e é o centro da Igreja, da vida da Igreja, e à nossa missão de discípulos missionários, como repete frequentemente o Papa Francisco. Não se pode ser discípulo sem ser missionário. E não se pode ser missionário sem ser discípulo. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, partilho convosco que lugar na Igreja de hoje tem o renovamento carismático. É o lugar de fermento. Quem faz pão, quem faz bolos, sabe a importância da qualidade do fermento. Fermento que leveda a massa. Não fermento que se perde na massa. Fermento que leveda a massa. E os grupos de renovamento carismático apresentam-se como fermentos espirituais, com grande relevo e importância
na Igreja. E são-no a partir da experiência da efusão do Espírito Santo, precedida de um caminho de conversão, que leva a uma renovada tomada de consciência da ação e da importância do Espírito na própria vida, que leva a uma abertura às moções e inspirações do Espírito, que leva a uma revitalização dos carismas que o Senhor concede a cada um, que leva a uma renovação da graça batismal, que leva a uma maior consciência da presença do Espírito Santo e uma maior docilidade às suas aspirações. Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Por isso falamos de vida espiritual, não de espiritualismo, não? A efusão do Espírito Santo, como sabemos, e sabemos sobretudo por experiência, produz uma nova e especial intervenção do Espírito Santo. Nova em relação às intervenções precedentes e especial pelo modo como acontece e pelos frutos que produz. A efusão do Espírito Santo produz no crente um renovado impulso do Espírito, uma revitalização da graça recebida nos sacramentos da iniciação cristã, no batismo, na Eucaristia e Crisma. Sacramentos que se inserem num processo de iniciação cristã, de iniciação à vida cristã, que é aprender a ser cristão. Com o batismo, nós recebemos o dom do Espírito, o dom da filiação divina, que nos incorpora em Cristo e nos insere na sua Igreja. No batismo, aprendemos na catequese, fomos sepultados com Cristo na morte para ressuscitar com eles para a vida nova dos filhos de Deus. O batismo é o início de um caminho. E como disse o Papa Bento XVI, um caminho que dura toda a vida. E que, às vezes, em certo momento, na vida de muita gente, este caminho foi interrompido. A vida nova do batismo, a vida nova recebida, estagnou, não cresceu, não se desenvolveu. A graça recebida não foi valorizada. Não se cresceu como cristão, em ordem à maturidade da fé e à missão do cristão, ao seu compromisso no mundo. E depois veio o sacramento do Crisma, uma nova intervenção do Espírito Santo. Nele recebemos a plenitude do Espírito e os seus dons. O Crisma é o sacramento da maturidade cristã para um testemunho ousado de Cristo. O Senhor disse aos discípulos, antes de voltar para o Pai, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Galileia e por toda a terra. Nós recebemos o Espírito Santo não para termos, como eu costumo dizer, as vacinas da vida cristã, todas direitinhas, na cédula da vida cristã, e depois podermos ser padrinhos, não é? Podermos ser padrinhos. Ainda há tempos, no fim de uma celebração de Crisma, plantou-se à porta da sacristia uma senhora que tinha uma questão para me colocar, a ver se eu resolvia a questão, porque ninguém tinha resolvido a questão. Então, colhi a senhora, sabe, senhor Bispo, eu fui crismada, andei no colégio de freiras, fui crismada, mas não tenho um papel do crisma. Esqueceram-se de pôr lá no registro de batismo. E eu queria o papel, ninguém me passa o papel, já lá fui, já falei que o prior estava ao meu lado. Disse, minha senhora, mas porquê é que está tão preocupada e tão agastada por causa do papel? O importante é que a senhora recebeu o Espírito Santo, não? Isso é que é importante. Por isso não se preocupe, viva o Espírito, reze e tal. Não, senhor Bispo, eu tenho 2 netas. E se me convidam para ser madrinha? Oh, minha senhora, por amor de Deus, não se preocupe, a senhora pode ser madrinha
acompanhando-as com o seu testemunho de vida, com a sua proximidade, etc, etc. Não convencia a senhora. A determinada altura disse: a senhora é daqui da paróquia? Então vamos combinar uma coisa. A senhora vai-me arranjar 2 ou 3 pessoas que atestem que na vida da senhora se verificam os frutos do Espírito Santo. A senhora sabe quantos são? Não. Então, se a senhora me arranjar testemunhas que digam: nesta cristã, nesta nossa irmã, verificam-se a ação dos frutos do Espírito, eu passo-lhe o papel, os carimbos todos. Exatamente, é esta, muitas vezes, a preocupação das pessoas. Não é receber o Espírito para viver segundo o Espírito, para ser testemunha de Jesus. Para ser cristão com a força do Espírito. Não. É para ter, assim, alguns direitos, alguns direitos que concebem como direitos sociais. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus, sinais e portadores do seu amor no mundo. E o sacramento do Crisma capacita-nos para viver e testemunhar a própria fé. O dom do batismo, o dom do Espírito que recebemos no batismo e no Crisma, une-nos a Cristo, une-nos à missão de Cristo, insere-nos plenamente no corpo de Cristo, na Igreja, que é a comunidade dos seus discípulos, daqueles que o confessam como seu Senhor, como nós fazemos, e que partilham com Ele a vida e a missão. Em virtude da unção batismal e crismal, cada um de nós pode dizer, como Jesus na sinagoga de Nazaré, e ontem o Sr. Patriarca referiu, cada um de nós pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me envia para anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, a manter a liberdade aos oprimidos e a proclamar um ano de graça da parte do Senhor. Também os outros sacramentos nos concedem uma graça particular em ordem a uma missão ou à situação concreta de cada um, como lemos na exortação de São Paulo, na segunda carta a Timóteo: recomendo-te que reacendas o dom de Deus que se encontra em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de bom senso, que é tão preciso. E a efusão do Espírito Santo é isto mesmo: reacender o dom do batismo, que recebemos mediante a água e o Espírito Santo, e o dom do crisma, que recebemos mediante a imposição das mãos e a unção crismal. Reacender e valorizar a graça batismal, os dons e os carismas, pela ação do Espírito Santo, de modo que plasme o nosso ser e o nosso agir, e nos ponha em sintonia com o Espírito do Senhor, colaborando com Ele, sendo dóceis à sua ação, não lhe opondo resistência. Caríssimos irmãos e irmãs, falar de difusão do Espírito Santo não significa falar de uma nova vinda do Espírito Santo, mas da tomada de consciência de que o recebemos, de que somos habitados por Ele, que somos templos do Espírito, morada da Santíssima Trindade. E Paulo diz-nos: não contristeis o Espírito. Receber a efusão do Espírito Santo é desejar ao bater de Deus a firmeza da fé, o vigor da esperança, o ardor da caridade, a fortaleza para o testemunho cristão no mundo, que sabemos que não é fácil e cada vez mais não é fácil. Receber a efusão do Espírito é desejar e pedir que, com a sua nova intervenção, nos ajude a remover os obstáculos que impedem de vivermos segundo o Espírito, em conformidade com as suas inspirações, de modo que Ele possa realizar a sua obra em nós e através de nós no mundo, para que, renovados pelo Espírito, nós possamos ser instrumentos para renovar a face da terra,
para uma nova convivência, para um mundo novo, para tornar presente o reino de Deus. A efusão do Espírito Santo não é, portanto, um superbatismo, nenhum seu complemento, mas é uma nova e especial intervenção do Espírito Santo para revitalizar a graça batismal e crismal, porventura inoperante, para vivermos verdadeiramente como novas criaturas, revestidas de Cristo e do seu Espírito, para caminhar como filhos da luz, para edificar o reino de Deus, fazer a sua vontade, realizar plenamente a nossa vocação à santidade, sermos santos como Deus é santo. O ordenamento carismático qualifica-se como carismático porque implica uma explícita relação com os carismas, com aquelas graças especiais de que fala o Vaticano II na Lumen Gentium, no número 12, que o Espírito nos concede para estarmos disponíveis e prontos para darmos testemunho de Cristo, para darmos testemunho da nossa fé, com as palavras e com a vida, quer pessoal, quer comunitariamente. Não se trata de carismas extraordinários, mas dos dons, daqueles dons que enriquecem a vida cristã e que se reconhecem como dados gratuitamente pelo Espírito, não para nosso proveito, para nossa vanglória, mas para a edificação da Igreja, para o serviço dos irmãos, para o bem comum, não para o bem próprio, não para vanglória, não para protagonismo. Só se pode falar de renovamento carismático católico em sentido pleno quando há nos batizados uma ligação vital entre carismas e presença ativa do Espírito Santo em cada um e na Igreja, que faz viver no Espírito, caminhar no Espírito, testemunhar os frutos do Espírito, como eu pedi àquela senhora, testemunhar os frutos do Espírito na própria vida pessoal e na vida da comunidade cristã. São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, fala de 9 frutos do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autodomínio. São frutos que atestam a presença do Espírito em nós. Se quisermos saber se, na verdade, o Espírito Santo está ativo em cada um de nós, olhemos para a nossa vida e verifiquemos se nela se manifestam os frutos do Espírito. São frutos que atestam, estes frutos atestam a presença do Espírito em nós, e quando se verificam, então podemos falar de renovação. Então podemos falar de transformação. Então podemos falar de conversão. E então podemos falar de renovamento carismático católico, de uma verdadeira efusão do Espírito Santo, de uma nova relação com as pessoas divinas, de uma nova união com o Senhor, uma união mais profunda com o Senhor, de uma maior união com Deus, de experiência da sua paternidade, do seu amor, da sua providência, da sua misericórdia, e de uma nova relação com Nossa Senhora, que é modelo perfeito de abertura e disponibilidade ao Espírito, de uma total disponibilidade para Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra, da sua imitação. Então podemos falar de um caminho de conversão permanente a Cristo e ao Evangelho. Podemos falar de experiências de carismas particulares, a glossolalia, a profecia, a cura, o discernimento. Não tem discernimento e ilude-se quem julga poder atrair e manter as pessoas nos grupos do renovamento carismático católico sem lhes anunciar o Evangelho, sem os convidar à conversão, sem os desafiar, lhe propor
a vida nova no Espírito, alicerçada no mistério da cruz, sem as fazer passar pela experiência da efusão, onde acontece a conversão e a renovação para uma vida nova no Espírito. A efusão marca o lugar do renovamento carismático católico com uma vida nova, com um testemunho marcado pela fé, por uma grande confiança em Jesus, pela simplicidade, pela humildade, pela alegria do Espírito Santo, que não é uma alegria carnavalesca, mas é uma alegria evangélica, evangelizadora, contagiante, que renova a comunidade cristã, que renova a Igreja, que interpela, que dá testemunho da vida no Espírito, da ação do Espírito. Uma alegria missionária, uma alegria que é fruto da presença e da ação do Espírito Santo na própria vida. Caríssimos irmãos e irmãs, então, renovamento carismático católico, que lugar na Igreja? Falar do renovamento carismático católico na Igreja é falar de crentes que receberam a infusão do Espírito Santo, de crentes convertidos, renovados, transformados. Eles são o renovamento carismático católico. Vós sois o renovamento carismático católico. O renovamento carismático católico não é uma realidade abstrata, virtual, assim como não é a Igreja. Às vezes, nas visitas pastorais, nas assembleias, Senhor Bispo, a Igreja... Minha senhora, vamos devagarinho, vamos lá ver. O que é que a senhora entende pela Igreja? Se calhar eu entendo uma coisa, a senhora entende outra. A Igreja somos nós. Olha, sou eu, é aqui o prior, o diácono, somos todos. A Igreja somos todos. A Igreja tem rostos. Às vezes os cristãos falam da Igreja como uma realidade com a qual não tivessem nada a ver. Como uma realidade virtual. E às vezes atiram-lhe pedras. E às vezes pedras bem bicudas. E às vezes nesta Igreja, às vezes dão mais publicidade a uma árvore que cai, um escândalo aqui e ali, do que um bosque que cresce. E esta Igreja é o bosque que cresce pela força do Espírito. Portanto, irmãos, quando falamos da Igreja, falamos de nós. Se queremos esta Igreja mais santa, então temos de ser mais santos. Se queremos esta Igreja mais solidária, então temos de ser mais solidários. Se queremos esta Igreja mais próxima dos outros, temos de deixar o sofá e as pantufas, como disse o Papa aos jovens. E por aí fora. A Igreja somos nós. Nós. Com o Senhor presente no meio de nós, com o seu Espírito, com os seus dons, com a presença do Pai. Somos esta grande família. Somos nós. Portanto, falar de renovamento carismático não é falar de uma realidade abstrata. Somos nós aqui. E outros que não puderam estar connosco. Pessoas que vivem como nós, e damos graças a Deus por isso, a comunhão com Cristo e a comunhão entre nós. Pessoas que professam a mesma fé, que receberam o mesmo batismo, que foram ungidas pelo mesmo Espírito para a missão de anúncio e testemunho de Cristo na Igreja. Nós partilhamos, confessamos Cristo como Senhor e partilhamos com Ele a vida e a missão. Portanto, o lugar do renovamento carismático católico na Igreja é o compromisso com Jesus na missão, na sua missão. Os membros do renovamento carismático católico são membros da Igreja. Membros vivos, não membros mortos, nem adormecidos. Porque quem tem o Espírito não está morto nem adormecido. Os membros do renovamento carismático católico, espera-se deles um testemunho cristão forte, interpelativo, transformador.
porque neles age, atua o Espírito do Senhor. O que a Igreja precisa para levar para diante a missão que o Senhor lhe confiou é de cristãos testemunhas. Paulo VI, no Evangelho Enunciante, diz que o mundo de hoje escuta os mestres, mas se os mestres forem testemunhas, o blá blá não interessa. Testemunhas. E então deseja-se, espera-se, dos membros do movimento carismático, por exemplo, um testemunho de vida de oração. Os momentos fortes do movimento carismático, como estes que aqui vivemos, são marcados pela fé, pela abertura, pela escuta, pelo diálogo com Deus, pela presença de Jesus, que já foi aqui referida em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio. Estou no meio. Os membros do movimento carismático reúnem-se em nome de Cristo. Sentem a presença viva de Jesus no meio deles através do Espírito Santo. Dirigem-se a Deus com humildade, com verdade, com confiança. Escutam a sua palavra, buscam a vontade de Deus. Edificam-se mutuamente uns aos outros com o testemunho da própria fé, com a verdade da sua própria vida, da sua própria conduta. Movem-nos, caríssimos irmãos e irmãs, ou deve mover-nos, a recomendação de São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Deixai-vos encher do Espírito. Entre vós, cantai salmos, hinos e louvai o Senhor com todo o vosso coração. Sem cessar, dai graças a Deus por tudo, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que nós fizemos e queremos fazer aqui, nos nossos grupos, por aí adiante, ao longo da vida. A oração carismática é considerada um dom do Espírito Santo que nos introduz no diálogo com Deus e o reaviva. Na verdade, o Espírito Santo atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo que nos faz clamar e dizer Abba, Pai. A oração carismática não é uma ação puramente humana, mas é uma resposta à iniciativa de Deus que, mediante o dom do Espírito, nos habilita a dialogar com Ele de modo familiar e filial. Os motivos da oração dita carismática são, entre outros, o louvor, que nos abre a Deus, a adoração, a ação de graças, a proclamação de Jesus como Senhor, com fórmulas simples, espontâneas, verdadeiras, porque vem da ação do Espírito. E é também uma oração de intercessão e súplica, porque movidos pela palavra de Jesus, que diz tudo quanto pedirdes em oração, crede que já o recebeste e a vez de obtê-lo. Se o pedirmos segundo o Espírito e em união com o Espírito. O segundo elemento da identidade dos grupos do reunimento carismático é o testemunho de amor à palavra de Deus, como já aqui ouvimos. A familiaridade com as Sagradas Escrituras. Os carismáticos amam a palavra de Deus. Leem-na para encontrar nela luz, sustento, força, coragem, estímulo para este caminho de identificação progressiva com o Senhor. Meditam e rezam a palavra. Ela é um meio de diálogo com o Senhor e para a oração. Sagradas Escrituras comunicam-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir, através das palavras dos profetas e dos apóstolos, a voz do Espírito. Nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos para conversar com eles. Diz a Dei Verbum. Não é? Nela, Deus nos fala e nós com ela falamos a Deus. Os elementos do movimento carismático testemunham um grande amor
e uma grande estima pelas Sagradas Escrituras contidas na Bíblia. Elas são a luz dos nossos passos, alimento da nossa vida de oração, da nossa vida de fé. Um terceiro elemento para a identidade dos membros do movimento carismático é a frequência dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. O Espírito Santo faz-nos sentir a necessidade de purificação e leva-nos ao sacramento da confissão. A palavra e a oração levam-nos ao sacramento da Eucaristia, que é a ação de graças por excelência. É encontro pessoal com Cristo, é a oferta com Ele e nele da nossa vida ao Pai. Aqui é um bocadinho na celebração, que é o verdadeiro ofertório, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, e nós com Cristo e por Cristo oferecemos-nos ao Pai. O resto, que nós chamamos de ofertório, é a apresentação dos dons. Os carismáticos, com o seu exemplo, são um estímulo para os outros membros da comunidade e contribuem para a sua renovação. Um quarto elemento é a comunhão fraterna. A comunhão fraterna. Precisamos tanto de cultivar esta comunhão fraterna, estas relações de família, de proximidade. A comunhão fraterna é um dos traços do ordenamento carismático católico e é visível no acolhimento, no amor mútuo, na solicitude uns pelos outros, na proximidade e familiaridade entre os seus membros, na ajuda recíproca para viver e para caminhar no Senhor. Dele se espera, os membros do ordenamento carismático, se espera a renovação da Igreja, à luz da primeira comunidade cristã de Jerusalém. À assiduidade ao ensino dos apóstolos, à escuta da palavra, à formação, ao conhecimento das Escrituras e ao seu ensino, segundo a interpretação da Igreja. Quando nós nos abriramos da palavra, invoquemos o Espírito, porque Ele é o grande exegeta da palavra de Deus. Foi Ele que a inspirou, e é Ele e com Ele que nós a compreendemos. A solidariedade à Eucaristia, à oração, ao amor recíproco, à comunhão e à unidade entre os membros do grupo e com todos os crentes, a partilha de quem tem mais com quem tem menos, e a alegria e a simplicidade do coração, o louvor de Deus, o louvor a Deus. A primeira comunidade cristã constitui uma referência para toda a Igreja, de modo particular para nós. Desiludir-se-á quem procura nos grupos de ordenamento carismático, por pura necessidade ou para compensação de frustrações afetivas ou de outro género. Se não vem com o desejo e a vontade de uma sincera conversão e de reentregar a fé e a confiança no Senhor na própria vida e de viver segundo o seu Espírito e segundo o seu Evangelho, o Evangelho de Jesus, desilude-se. Ao contrário, quem se deixa guiar pelo Espírito descobre a beleza da comunhão. E, meus irmãos, o Espírito do Senhor... Estai atentos. O Espírito do Senhor é um Espírito de comunhão. E quando está a divisão, o conflito, a concorrência, aí está outros espíritos. Não está o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o Espírito de comunhão. Às vezes há cristãos tão bons, tão generosos, mas tragam tudo com amor próprio e com a busca dos próprios interesses. Não buscam as coisas de Deus, buscam-se a si mesmos. Estragamos, porque o Espírito do Senhor nos ajuda a buscar as coisas de Deus, a buscar o que Deus quer. E como daqui a bocadinho vou dizer na homilia, quem quer o que Deus quer, tem tudo quanto quer.
Experimentai. Quem se deixa guiar pelo Espírito descobre a beleza da comunhão com Jesus, a beleza da oração, a beleza do amor fraterno, mesmo às vezes no meio de muitas dificuldades. Porque a unidade e a comunhão constrói-se muitas vezes com algum sofrimento. Não é tudo dado de graça de bandeja. Nosso Senhor não nos salvou assim de qualquer maneira, não? Do sentir com a Igreja e de viver a comunhão com a Igreja e com todos. Um quinto elemento é a fidelidade à Igreja. A fidelidade à Igreja é um carisma do regulamento carismático que ontem vós manifestastes aqui na Assembleia. Os membros do regulamento carismático católico testemunham uma declarada fidelidade à Igreja, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. E esta fidelidade e esta comunhão exprime-se em termos de aceitação da doutrina, de adesão às orientações do Papa, dos bispos, na participação e na colaboração e corresponsabilidade, juntamente com todos os outros cristãos, na vida e na missão da Igreja, nas respectivas comunidades, paróquias e dioceses. A Igreja somos nós, e o ide, ensinai e batizai, que o Senhor disse aos discípulos, é para nós todos. A pertença à Igreja é concreta e manifesta-se neste sentido de pertença. Eu sou a Igreja. Eu sou a Igreja. E onde estou, eu sou a Igreja. E exprime-se na adesão às orientações do Papa e dos bispos. Nesta participação, a pertença à Igreja é concreta. Não se é cristão sozinho. O Papa diz que um cristão sozinho é um nómada sem raízes. Um nómada. Nós somos cristãos numa comunidade, seja ela qual for, não? Há dias, numa celebração do Crisma, a senhora fica cá fora a cumprimentar as pessoas. Ai, senhor bispo, uma celebração tão bonita e tal. Muito bem, sim, senhor. Bonita, muito bem. A senhora de onde é daqui, da paróquia? Não, senhor bispo, eu não sou daqui, eu sou da outra paróquia. Ah, é? Sim. Sabe, mas eu não vou muito lá à minha paróquia, sabe? Eu costumo ir àquela igreja, sabe? À missa, à tal parte, porque tem um padre que tem muita piada, o senhor bispo conhece. Eu calei-me. Ou então vou àquela ali, não me disse o nome, tem um coro, daqueles coros que dão concerto, não é? Na igreja, que dão concerto, que não estão em função de ajudar a Assembleia a cantar louvando o Senhor. Estão em função deles, não é? Então temos para aí, há tempos, numa paróquia, foi preciso destruir lá um palanque que havia para o coro, fazer obras, e o coro entrou em conflito com o prior, não é? Eu fui lá, enfim, para olhar a questão. Então, o argumento era, o coro pertence à Assembleia, vai para ali. Mas ali ninguém nos vê. Então está tudo dito. Então é melhor não vos ver. É melhor não vos ver. Melhor não vos ver. Os carismáticos, irmãos, não são um gueto na igreja. Nenhuma seita. Fora dela ou em paralelo com ela. Se efetivamente somos movidos pelo Espírito Santo, nós sentimos de viver a comunhão com os outros cristãos e de construir esta comunhão que Jesus pediu antes de morrer, que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um só. Não nos julgamos superiores aos outros, nem melhores do que os outros. Sentimos a necessidade de caminhar juntos, construir juntos o reino de Deus, de evangelizar juntos. E a primeira forma de evangelização é o testemunho de comunhão entre nós. Sem este testemunho de comunhão, corre-se em vão. No grupo e na igreja, cada um, de uma forma generosa, simples, põe ao serviço de todos os dons pessoais, os carismas recebidos do Espírito Santo, para a edificação da igreja, para a construção do reino de Deus. Os carismáticos estão na igreja e no mundo como humilde fermento, mas um fermento forte. É o fermento do Espírito.
ou um fermento que leveda à massa. Um fermento que não se vê, mas perde-se para transformar a massa e fazer crescer a massa. Tal como acontece quando vós fazeis bolos lá em casa. Abertos e disponíveis, procuramos discernir o que o Senhor quer de nós através das mediações dos bispos, dos párocos, dos assistentes diocesanos, guiados pela palavra de Jesus, que diz: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. E por último, estamos num tempo de ecumenismo, é um sinal do Espírito. O ordenamento carismático católico tem esta dimensão ecuménica. Mantém uma relação com outras igrejas cristãs e com os outros membros da igreja cristã, mas cada um com a sua identidade. Não esqueçamos, não? Movidos pelo mesmo Espírito, buscamos juntos esta unidade que Jesus pediu ao Pai antes de morrer e que lemos no seu testamento, no capítulo 17 do Evangelho de São João. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A palavra, a oração, o testemunho recíproco nos encontros interconfessionais estimulam este caminho de unidade. E termino. Renovamento carismático católico, que lugar na Igreja? É o lugar que têm todos aqueles que aderiram ao Senhor pela fé e pelo batismo. Formam a Igreja, comunidade daqueles que confessam Jesus como seu Senhor, que partilham com Ele a vida e a missão, guiados e sustentados pela ação do Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações, nos sacramentos do Crisma e no batismo, e renovado na efusão do Espírito. Quando rezamos o credo nas Eucaristias dominicais, dizemos: creio. Vamos fazê-lo daqui a pouco. E o fazemos pessoal e comunitariamente, juntos, a uma só voz, como povo de Deus, que professa a fé, caminha unido na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo Senhor, como cristãos, ou seja, de Cristo. Cristão significa de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Cristo pertence-me. Nada e ninguém me pode separar deste pacto, deste amor com Cristo que me amou e se entregou por mim. E que tem cristãos que têm a consciência viva de que são habitados pelo Espírito e se deixam conduzir por Ele. Cristãos como os outros e com os outros, amando-se, edificando-se mutuamente. Cristãos santos e pecadores. A Igreja é santa e pecadora. Santa e pecadora. Santos e pecadores. Cristãos em permanente conversão. Numa Igreja que é também santa e pecadora, mas caminha purificando-se. O ordenamento carismático não é um fenómeno religioso exclusivo, nem tampouco assim original, porque foi precedido e tem a sua origem em contacto com o pentecostalismo, portanto, moderação, humildade, propor e não impor, não pretender impor uma única forma de ser cristão e de ser igreja. Caríssimos irmãos e irmãs, o ordenamento carismático católico é uma corrente de renovação, de renascimento cristão, sob o impulso do Espírito Santo, que, mediante a efusão, introduz o batizado num itinerário de conversão, de docilidade às inspirações do Espírito, renova a fé e a confiança em Deus e faz de nós pedras vivas, membros vivos, ativos e responsáveis na Igreja, na comunhão, no testemunho, no amor recíproco, no serviço ao próximo. O ordenamento carismático católico tem como ponto determinante a efusão do Espírito Santo, que se pode comparar àquela que a história da espiritualidade clássica chama de segunda conversão. E termino com umas palavras de São João Paulo II.
O renovamento carismático católico será autêntico e será fecundo na Igreja, não tanto na medida em que suscitará carismas extraordinários, mas na medida em que levará o maior número possível de fiéis nas estradas da vida cotidiana ao esforço humilde, paciente e perseverante para conhecer sempre melhor o mistério de Cristo e para testemunhá-lo. A nossa missão é uma missão desafiante. Não tenhamos medo. Assumámo-la com fé, com alegria e com a ação do Espírito do Senhor, sua presença em nós, nos nossos grupos. Sejamos ferventes para transformar o mundo, para renovar a face da terra, para tornar presente o reino de Deus. Que assim seja.